Você já ouviu falar de alguns álbuns que vão além de uma coleção de músicas? Álbuns que contam histórias, exploram temas profundos e se tornam verdadeiras obras de arte? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Música. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje o tema são álbuns conceituais dos anos 80. Álbuns conceituais são álbuns que contam narrativas. Tem um enredo de fundo que envolve as histórias que esses álbuns conceituais buscam contar. Álbuns conceituais sempre existiram na música, mas nos anos 80 eu separei três que foram muito marcantes e vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro álbum não é bem dos anos 80, é de 1979, mas o seu sucesso ecoou na década de 80, que foi o disco The Wall, do Pink Floyd. The Wall é um dos álbuns conceituais mais bem-sucedidos comercialmente da história e também culturalmente. Ele foi inspirado na vida do Roger Waters. O Roger Waters, na verdade, ele desenvolveu esse álbum inspirado nas suas experiências infantis e também no do Syd Barrett, que é um dos músicos do Pink Floyd que veio a falecer. Então o The Wall surgiu dessas experiências traumáticas. E The Wall, como diz, né, o que é um muro, na verdade trata de muros emocionais e sociais, de traumas mal resolvidos, de angústias, de sofrimentos, que o personagem principal do álbum sofre, que é o Pink. O Pink é um garoto em idade escolar na Inglaterra. E ele vive sobre diversas formas de repressão. E ele é reprimido tanto da escola, então quer dizer, tem uma crítica à educação tradicional da Inglaterra conservadora do final dos anos 70, e também o Pink Floyd aproveitou para fazer uma crítica a Margaret Thatcher. Então já havia essa repressão escolar de não poder se expressar, repetir ali as lições como um robozinho, sem pensamento crítico. Então de um lado a repressão vinha da escola, de outro existia um trauma do personagem em relação ao seu pai que faleceu na Segunda Guerra Mundial, a superproteção de sua mãe e também a traição amorosa. Fragilidades emocionais do ser humano que levam a bloqueios. E o Pink vivia reprimido com isso, ele vivia angustiado. E daí ele começa a ter ali alguns devaneios, algumas fantasias na escola, em que ele viria a se tornar um ditador. Então emerge dele uma figura autoritária. E essa é a crítica do Pink Floyd em The Wall. Tanto que, né, analisando um pouquinho mais as músicas desse álbum, a gente percebe essa sequência narrativa. Another Brick in the Wall, que é a música mais conhecida, é uma crítica ao sistema educacional britânico, né, rígido e opressor, que não fazia com que esse jovem pudesse pensar. E o refrão We Don't Need No Education se tornou um grito de guerra contra a conformidade. Aí depois tem uma música maravilhosa, que é Comfortably Numb. Essa música explora o entorpecimento emocional e a alienação. A alienação de você viver uma vida de forma automatizada, sem reflexão, repetindo coisas sem você saber o porquê. Isso é estar alienado. E nessa música tem o solo do David Gilmour, que é maravilhoso. Um dos melhores solos da história do rock está em Comfortably Numb. Hey You, né, na continuidade, é uma súplica desesperada do Pink para ser salvo de sua autoimposição de isolamento. Ou seja, como ele era muito reprimido, ele foi se isolando aos poucos, ele foi se tornando muito introspectivo. Ele não conseguia se relacionar com as pessoas da escola, com os alunos, com os professores. E ele foi criando esse muro em volta dele, devido a esse acúmulo de traumas que ele tinha ao longo da sua vida. E Hey You expressa isso, né? Uma música cheia de desespero, de ansiedade, né? Expressa esse anseio de libertação do Pink, de ele estar angustiado com uma pressão muito grande sobre ele. Depois vem Run Like Hell, uma música com ritmo bem acelerado, e que mostra uma evolução do personagem dentro de um perfil autoritário. Ele tem um devaneio, né, que ele começa a reprimir os opressores, ele se vinga dos opressores, com uma violência maior do que a que ele sofria.
E aí mostra uma ascensão de alguém muito autoritário, alguém que quer se livrar daquilo, mas destruir o outro. Essa crítica é muito forte dessa música. E por fim, The Trio, que é quando o Pink já está se livrando disso tudo, ele começa a julgar os seus atos, os seus pensamentos, começa a perceber os muros que cercam a sua vida, e ele busca destruir esses muros para ele poder superar esse trauma, para ele poder se ressocializar, sair do isolamento. Então, The Wall conta essa história, né, dos traumas do Pink desde a infância, a repressão que ele sofreu por vários sistemas sociais, o reflexo emocional, a ascensão de um perfil autoritário e de ilusões, de fantasias autoritárias, e por fim uma autorreflexão para ele se livrar daquilo e fazer um auto-julgamento. E The Wall é maravilhoso, um dos melhores álbuns do rock, com certeza absoluta, e que não podia ficar fora dessa lista. Esse é o primeiro, The Wall. O segundo álbum que eu vou falar aqui trata de uma das principais bandas dos anos 80 no estilo da New Wave. Também uma das minhas bandas preferidas, que são os britânicos do Tears for Fears. Quer dizer, Pink Floyd, britânico, Tears for Fears também britânico, e a terceira da lista também é britânica. Então, álbuns conceituais britânicos dos anos 80. E esse álbum conceitual nada mais é do que Songs from the Big Chair, lançado lá em 1985 por Roland Orzabal e Kurt Smith. E esse álbum traz grandes sucessos, como Everybody Wants to the Holy World, Shout e Head Over Heels. E essas músicas todas têm uma conexão com a psicologia, que é uma das grandes influências teóricas da banda, principalmente a teoria do grito primal, do Arthur Janov, no qual o Roland Orzabal se inspirava muito. E Songs from the Big Chair, quer dizer, uma grande cadeira, faz referência justamente a uma cadeira terapêutica de um psicólogo, de uma mulher que tem múltiplas personalidades que está fazendo uma terapia. E esta personagem está tratando desses traumas, está colocando as coisas para fora. É como diz na música Shout, né? Grite, jogue para fora. Livre-se dessas coisas que estão te aprisionando emocionalmente e colocando-as para fora, expulsando-as de você. E é sobre basicamente isso que fala o álbum. Traumas e dores profundas, e que levam a uma cura emocional a partir dessa terapia. E vamos lá para as faixas principais do álbum. O primeiro é Shout, que é uma das canções mais icônicas da banda, como eu já falei. E ela é um chamado para a expressão, para tirar, né, lançar para fora esses sentimentos reprimidos. E tem um refrão muito poderoso, bem conhecido da banda, com uma grande potência. A segunda música de grande expressão no álbum é Everybody Wants to the Holy World, que se tornou também um hino global, que fala sobre o poder, da vontade de poder das pessoas, de dominar o mundo, de controlar as coisas, de estar sobre as rédeas, né? Estar ali no domínio, ser alguém que está hegemônico. E aqui ele faz uma crítica a grandes líderes empresariais, políticos mundiais. E também a Margaret Thatcher, assim como o Pink Floyd fez lá em The Wall. Ela foi um dos principais alvos dessas bandas dos anos 80, principalmente as britânicas, né? E depois vem Head Over Heels, que fala sobre altos e baixos de um relacionamento amoroso. E também uma das músicas mais conhecidas da banda pelo seu piano marcante. E tem aquele clipe lá na biblioteca, bem conhecido também. Depois vem Mother's Talk, que é uma música que lida com a ansiedade sobre a guerra nuclear e o medo da aniquilação, bem característico da Guerra Fria, tema recorrente lá nos anos 80, e que é explorado muito bem nessa música, que é muito bonita. Então essas músicas são as principais do álbum, também falando de traumas, de repressão, assim como The Wall. E o terceiro álbum que eu vou falar é da inglesa Kate Bush. E esse álbum se chama Hounds of Love, de 85, é um dos principais álbuns conceituais. A primeira parte fala sobre músicas românticas, relacionamentos amorosos, e onde está presente Running Up That Hills. A segunda parte, conceitual,
fala sobre uma mulher perdida no mar, que se chama The Ninth Wave. E essa parte do disco contém 7 faixas que vão explorando desde o momento em que a mulher sofre um naufrágio, ela sobrevive, mas ela está perdida no oceano. Depois, né, a segunda faixa fala sobre ela, né, sobre o gelo. Ela está sentindo muito frio, quase congelando. É uma faixa bem angustiante, que é a faixa Under Ice, né, abaixo do gelo. E que essa música é carregada de tensão, com uma batida urgente e vocais sobrepostos que criam um clima claustrofóbico. Ela está num lugar escuro, no mar e com frio, congelando. Imagina como que a Kate Bush conseguiu passar essa expressão e esses sentimentos para a música. Depois de Under Ice, Walking the Witch, que aborda a luta interna da protagonista contra seus próprios medos, e ela está tentando ali sobreviver. Ela está começando a pensar na vida, começando talvez a sentir o medo da morte, mas ela está ansiosa por sobreviver. Já a quarta faixa é Watching You Without Me, que é uma música mais tranquila, que descreve a sensação de invisibilidade, enquanto a personagem observa sua própria vida sem poder intervir. Ela está, digamos, aguardando o que o destino reserva para ela. Uma situação muito difícil. E depois, Dig of Life, que é uma das faixas mais animadas, com influência de música folclórica irlandesa. Então, quer dizer, a Kate Bush, ela pegou essa referência muito sabiamente e colocou nessa faixa do álbum. E representa ali uma chamada para a sobrevivência. A mulher está lutando de qualquer forma para sobreviver, ela está buscando força. É por isso que essa é uma faixa agitada. E por fim, Hello Earth, que é uma faixa profunda e emocional que explora a insignificância e a fragilidade humanas. Quer dizer, como que um ser humano pode estar vivo e de repente um fator leva ele à morte quase que instantaneamente ou de uma forma bem banal. E daí essa música, ela cria uma sensação de vastidão, de contemplação, para fechar com The Morning Fog. Termina com um tom bem otimista, com a mulher já salva, celebrando a sua vida. A personagem sentindo gratidão por ela ter conseguido passar por esse naufrágio tão difícil no meio do oceano. E esse álbum da Kate Bush, ele é muito aclamado. E a artista explora diversas melodias, instrumentos, e ela gravou esse álbum, né, no seu próprio estúdio, lá numa fazenda na Inglaterra, na sua casa. Ela tinha esse espaço e ela teve autonomia total para a produção desse disco, né, Hounds of Love, e com essa segunda parte conceitual que foi muito bem feita, muito bem explorada, que contou essa saga dessa mulher pela sobrevivência. Muito bom mesmo, Kate Bush é maravilhosa também. Então, 3 álbuns conceituais ingleses: The Wall, Songs from the Big Chair e The Hounds of Love, que nessa lista, né, com certeza muitos álbuns conceituais excelentes ficaram de fora. Deixem nos comentários a sugestão de vocês, se vocês gostaram da seleção, o que vocês têm a falar sobre esses álbuns, tem algum desses que vocês têm preferência. Comentem aí, contribuam, podem complementar com informações, né, podem colocar ali sugestões também. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, ative o sininho, a ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer aqui no YouTube. Obrigado por assistir e até a próxima viagem musical dos anos 80.